Este programa é livre para todos os públicos. Horas 5 minutos, bom dia a todas e todos, iniciando mais uma edição do Paralelo 30 na FURG FM e FURG TV. Este aqui que é mais que um programa de rádio, é o nosso espaço para debater e expressar opiniões, com apoio cultural e fundamental da Apta FURG Sindicato. Temperatura em Rio Grande nesta quarta-feira, 29 de maio, é 15,2 e a sensação térmica 13,4. Umidade relativa do ar, 91%. É aí a leitura atualizada da praticagem da Barra do Rio Grande. Bom dia, Rafael Viana. Bom dia, bom dia. Bom dia, Rafael. Ainda estou com essa voz. Não é? Da gripe que me assola. Eu poderia dizer melhorando, mas nem tanto, né, Rafa? Nem tanto, ainda não. Na esperança, vamos dizer na esperança. Estamos trabalhando para melhorar, né, Rafa? Trabalhando nisso, Quarta-feira, 29 de maio, então, hoje é quarta-feira extra no nosso mês, então nós não temos programação fixa específica para quarta. E ontem fizemos a edição de atualizações sindicais com Apta FURG e decidimos que faríamos também hoje uma extensão do quadro Atualizações Sindicais com mais outros sindicatos, centrais sindicais, estão a caminho já. A Andréa Nunes, que é responsável pelo CEPERS Sexto Núcleo, e também Doris Nogueira, que está aí na representação da CNTE. As duas estão a caminho já. E vamos conversar um pouco mais sobre as pautas, tanto da categoria de professores, professoras, funcionários, né, da educação em âmbito estadual e também junto com a CNTE em âmbito nacional. Falaremos também aí das previsões, organizações para o dia 30 de maio, amanhã, que é mais um dia de lutas em defesa da educação, das universidades e, por óbvio, as categorias de técnicos, de trabalhadores, de modo geral, em educação, independente de serem do ensino superior, estão engajadas, envolvidas nessa construção também. Então, daqui a pouquinho as gurias chegam aqui. Antes disso, a gente vai atualizar algumas informações aqui do Paralelo 30. O Rafa mandou alguns links ali que eu estou abrindo, mas antes disso, Rafa, vou reforçar o convite que a gente recebeu já e o Carlos fez aqui no ar, que é para a Jornada Universitária da Reforma Agrária, que acontece hoje, né? Então, acontece na FURG, deixa eu abrir aqui, a JURA, Jornada Universitária de Luta pela Reforma Agrária. Então, terá palestras e debates com o tema A Luta pela Terra, alimentos sem veneno ou contaminação das mineradoras. Aí diz ainda no convite, o Brasil, o Rio Grande do Sul e a região das cidades do Rio Grande e de São José do Norte vem enfrentando graves ameaças de contaminação devido à mineração, ao envenenamento em alimentos e à falta de terra aos trabalhadores e trabalhadoras sem terra. Por isso, hoje, 29 de maio, iremos discutir essas questões como parte das jornadas universitárias pela reforma agrária, com representações do MST. Ainda falarão sobre a luta por alimentos saudáveis com a Frente Gaúcha e ainda contra a mineração em São José do Norte, com representação do Observatório dos Conflitos. Então, só reforçando, vai acontecer no auditório das pró-reitorias, no Campus Carreiros da Universidade, hoje, 29 de maio, às 18 horas, 6 horas da tarde. Tá bem? A promoção é, então, do Observatório dos Conflitos Urbanos e Socioambientais do Extremo Sul do Brasil e também do Grupo de Pesquisa Direito e Sociedade.
tá bem? Convite extensivo não só à comunidade universitária, mas a todos e todas que tenham interesse em saber um pouco mais, em discutir sobre essa questão, porque toca, por óbvio, em todos e todas, tá? Antes também de abrir aqui essas notinhas, Rafa, deixa eu dar uma olhada. Eu tinha recebido um convite da Maria de Lourdes. Vou dar uma atualizada aqui rapidamente. Agora está carregando aqui, já abre. Eu vou trazer, então, uma das notas que o Rafa separou ali para a gente da universidade, sempre tentando atualizar o que está acontecendo na FURG, né, Rafinha? Temos uma nota do ILA, está terminando de carregar aqui. Para quem quiser acompanhar também as notícias da universidade, a SECOM, Secretaria de Comunicação, está sempre lançando notícias, notas, atualizações ali no site. Abriu aqui, então, ó. ILA, que é o Instituto de Letras e Artes da Universidade, abre seleção para vaga de estágio no Laboratório de Informática, tá? Então, seleção para uma vaga de estágio não obrigatório remunerado para atuar no Laboratório de Informática. Mais informações, quem quiser, então, pode obter no edital que está no link da notícia, tá? O edital está anexado, o título da notícia está no site da FURG, é ILA, abre seleção para vaga de estágio no Laboratório de Informática. Então, quem quiser entender um pouco melhor, está interessado, clica ali na notícia, abre o edital ou dá um pulinho ali no Instituto de Letras e Artes para saber um pouco mais. Tem ainda uma outra nota que fala da outra seleção. A FAURG abre seleção para estágio no setor de compras, tá? A Fundação de Apoio à Universidade do Rio Grande divulga a seleção de estágio para atuar junto ao setor de compras da Fundação. Inscrições podem ser realizadas até 9 de junho, através do envio do currículo para o e-mail luana@faurg.furg.br. Os candidatos devem pertencer aos cursos de Administração, Ciências Econômicas e Economia, estar cursando entre o 3º e 5º semestres e também ter disponibilidade de 30 horas semanais para a realização do estágio. Enviar o currículo ou também mais informações através do e-mail luana@faurg.furg.br. Tem uma nota aqui que o Rafa também enviou da reitoria da universidade, tá? Reitoria da FURG divulga nota sobre segurança no campus Carreiros. Aí diz assim, na manhã desta terça, 28, a reitoria da FURG emitiu uma nota de esclarecimento sobre a segurança no campus Carreiros. Fala assim a nota, vou ler a íntegra, tá? O teor da nota. Lamentavelmente, na noite de segunda-feira, 27, por volta das 19 horas, foi divulgada em redes sociais a ocorrência de um arrastão, que seria caracterizado por roubos em sequência, nas paradas de ônibus internas do campus Carreiros da FURG. Informamos que o fato relatado irresponsavelmente não foi registrado pelas equipes de vigilância e de monitoramento eletrônico da universidade. Da mesma forma, não houve qualquer denúncia de casos semelhantes dentro do campus. A reitoria informa que está apurando os fatos e possíveis responsáveis pela disseminação de informações falsas que causaram preocupação à comunidade universitária. Salientamos que qualquer fato dessa natureza deve ser comunicado imediatamente à vigilância pelo ramal 200 ou ainda pelo telefone 53-3233-6545. É a nota da reitoria publicada no dia de ontem, falando sobre essa disseminação de informações que geraram, com certeza, insegurança e preocupação a toda a comunidade universitária ali na noite de segunda-feira. Rafa, são 11h14. A gente ainda tem aqui, o Rafa me mandou, não sei se é essa que tu chegou a trazer ontem do Eu País, Rafinha, mas vou abrir ela aqui, 11h14, acho que ainda dá tempo de... não sei, acho que trago essa notícia antes, pode ser? Tem uma notícia aqui do Eu País, a manchete é o passo histórico do Congresso Mexicano pela paridade de gênero para todos os postos públicos. Acho que é fundamental a gente falar sobre isso. Então, vou trazer, acho que um trechinho da matéria, tá? O Congresso Mexicano aprovou, em 23 de maio,
uma reforma que modifica artigos da Constituição do país para instituir a obrigatoriedade de que 50% dos cargos públicos sejam ocupados por mulheres nos poderes executivo, legislativo e também judiciário, nos órgãos federais, estaduais e municipais, além de órgãos autônomos. O México já tinha paridade obrigatória no Congresso. A emenda constitucional, que visa garantir igualdade entre mulheres e homens no exercício do poder público, também inclui o princípio de paridade de gênero para todos os cargos eletivos e públicos, tanto concursados como comissionados. Com essa aprovação, a nova regra já é válida para os cargos federais. Agora, o texto foi encaminhado para votação nas assembleias estaduais, para também valer para estados e municípios. Tá? Aí fala que foi um dia histórico no país e para todas as mulheres, com certeza. E diz, não poderíamos ter melhor ponto de partida para a nossa nova pesquisa no Instituto Update. Ainda fala da emergência política das mulheres. É uma pesquisa que o EUPA está... acho que publicando, né, que está acontecendo, e fala como parte da missão de fomentar a inovação política na América Latina, o Instituto Update, que está trazendo essa notícia publicada no Eu País, vai viajar por 6 países para conversar com mulheres em cargos eletivos, legislativo e executivo, né, de diferentes campos políticos, territórios, diversidade étnico e racial, para investigar quais as práticas, agendas e desafios, e também as potências de liderança feminina. E tentar, com tudo isso, compreender como as mulheres estão atualizando a democracia do século XXI. Tem mais um pouquinho ali falando sobre a importância da pesquisa, mas acho que mais do que óbvia a importância dessa pesquisa, e quem quiser ler um pouco mais pode entrar no portal do Eu País e tem ali a notícia, mas penso que noticiar esse avanço histórico no México, né, no Congresso mexicano, e também que há uma pesquisa, e não só uma, né? Há várias pesquisas sendo feitas, mas esta está sendo feita com o olhar na representatividade, na atuação das mulheres na política, né? E na política eletiva, né? Vereadores, vereadoras, prefeitas, governadoras, presidentas, enfim, deputadas. Então, acho que é de extrema importância que a gente destaque isso aqui e sempre dê uma lembradinha que a gente já teve algo nesse sentido, já caminhamos muito para esse lado no país, mas neste momento não vou dizer que estamos retrocedendo, né, Rafa? Já fui chamada a atenção pela historiadora Maria de Lourdes aqui, que diz que não se fala que a gente está retrocedendo, que né, a gente não volta para trás, é sempre... por mais que seja muito semelhante ao que aconteceu antes, é sempre algo novo, né? Mas está bem. A sensação que tenho, às vezes, é que estamos, sim, retrocedendo, mas está bem. Olha aqui, 11h18, não vou me estender muito mais. A gente vai ouvir uma musiquinha, as meninas devem estar chegando, e a gente tem mais também notícias para dar aqui, se elas não retornarem na volta da música. O que a gente vai ouvir, Rafa? Vamos ouvir um Leonardo Bulcão com Água e Sal. Beleza, vamos lá, então.
11 horas 23 minutos, ainda terminando ali o som ambiente da música de Leonardo Bulcão. O som das águas ali, né? Água e sal. Incrível, incrível. Sal. Lindo, mais um lindo trabalho do Leonardo Bulcão. Encerramos aí esse primeiro bloco, esse primeiro momento do Paralelo de hoje. E vamos abrir um segundo momento, porque elas já estão aqui com a gente, saíram correndo de uma reunião, chegaram aqui e vamos conversar sobre a conjuntura da educação, a situação da educação no nosso país, em âmbito nacional, sim, e em âmbito estadual também. Temos aqui, reforçando, já havia anunciado, as representações, coordenadora do 6º núcleo do CEPER Sindicato, Andréa Nunes, e também a representante da CNTE, Doris Nogueira. As duas estão aqui. Delegada? É coordenadora? Diretora. Diretora regional? Diretora, eu faço parte da diretoria adjunta da CNTE, nacional. É nacional a CNTE. Nacional, isso. Isso, e tu estás aqui em Rio Grande também, mas atuas em âmbito nacional, né, Doris? Oi, gurias. Oi, Deca. Oi. Quanto tempo que eu não via vocês aqui, coisa boa. Eu coisa posso boa. tirar? Fica à vontade, a gente não obriga ninguém a nada, já deu, né? Ai, gente, que coisa boa. E a gente não combinou isso fora do ar, tá, gente? Porque, né? Isso, não combinou. Ai, liberdade. Não, isso, liberdade, é uma palavra que a gente tem buscado melhor, muito, mas né? Né? Fiquem à vontade, fiquem à vontade. Muito bom estar aqui, Deca, de novo, as horas que a gente não vem. Verdade. Um abraço aí para os ouvintes que nos assistem do Paralelo. Temos o Paralelo pela rádio, pela TV, pela internet também, para quem quiser acompanhar ou mandar o link. O site da FURG já está com streaming tanto de rádio quanto de TV. Tá? Então, podem acompanhar o Paralelo. E quem quiser participar com a gente, reforçando o que falei ontem no programa, de forma democrática e com respeito, pode ligar e pode escrever para a nossa página também, que a gente está aqui nesse exercício do Face? Tão Tem difícil, no Face? Né? Tem no Face. A participação, tu diz? Para mim compartilhar já. No Face tem como participar e para assistir online é pelo site da FURG. É www.furg.br. Tá? E as gurias estão aqui para a gente conversar, estender um pouco mais essa conversa que temos feito tanto com o Cristiano no Política e Sociedade, e o Cristiano vem e traz, por óbvio, a visão de professor da universidade, coordenador também da APROFURG. Maria de Lourdes trouxe ontem também pela categoria dos técnicos, e agora estamos com as gurias, e essa luta, por óbvio, é a mesma, por óbvio, é unificada. A gente sabe que tem especificidades, né, gurias? Sim. E queremos também ouvir um pouco mais disso e entender que situação é essa, né, desses 5 meses, o que estamos vivendo. Bom, posso começar então? Por Vamos favor. fazer um bate-bola aqui, Fiquei muito à rapidinho, eu e a vontade. Andréia. Eu me sinto muito à vontade, Deca, agradeço o convite e sempre me sinto muito à vontade, muito em casa aqui no Paralelo. Quero dar um beijinho especial para minha amiguinha, que está aqui na minha frente. Fazia tempos que eu não a via. Oi, Marina. Oi, Marina, querida. E assim, né, Deca, a gente sempre procura não fazer uma terra arrasada, não é? Até porque nós, nesse momento, nós precisamos de muita energia, de muita garra para seguir na luta. Mas a gente também não pode dizer que estão acontecendo coisas boas, né? A gente tenta encontrar coisas boas. E a gente tenta encontrar, né? E tenta encontrar forças, né? Para seguir nessa luta. A CNTE, quando chamou a greve da educação no dia 15, ela foi muito assertiva. Eu tenho dito isso, né? Estou me repetindo aqui para a Andréia, que me ouve sempre. Eu tenho repetido isso em outros espaços, que foi uma atitude muito assertiva, né, da CNTE, porque essa greve do dia 15 ela começou a ser construída, na verdade, em março. Já sim. Em março desse ano. Por quê? Porque nós já prevíamos e sabíamos, né, de todos os ataques que a educação sofreria, o que acabou se confirmando, porque o que nós temos muito claro é que esse governo que foi eleito, esse governo que está aí, ele elegeu a educação como a sua inimiga. Não só pelas declarações do presidente e do
ministro da Educação como do atual, não só pelas declarações desastrosas que eles têm dado, mas também pelas atitudes. Né? Primeiramente, com a reforma da Previdência, não é? Para além da reforma da Previdência, anunciando os cortes nas verbas da educação e dizendo que a educação básica não será atingida, quando a gente sabe que já está sendo atingida. Então, a CNTE ela foi muito assertiva, né? Em março, quando começou a organizar o dia 15, que era, a princípio, contra a reforma da Previdência, e acabou encampando também essa questão dos cortes da educação e somando a luta também dos estudantes. Foi uma força, né, uma partezinha, uma força que o governo deu para o movimento do dia 15, na verdade. Porque os cortes vieram justo naquela semana que a gente estava chamando a greve nacional, então ele deu um empurrão para o grande movimento que foi ali no dia 15. É importante falar que já vinha sendo construído, a gente trouxe algumas notícias aqui, lembro que até acho que do portal do CEPERS a gente trouxe algumas vezes. A intenção da CNTE era tensionar centrais para que a greve geral fosse no dia 15. A greve geral da classe trabalhadora. Isso. Não acontecendo a greve geral, que foi anunciada ali no 1º de maio, para o 14 de junho, se manteve a greve no dia 15 como uma greve nacional da educação, rumo à greve geral da classe trabalhadora, junho, né? Que é dia 14 de junho. Mas eu acho importante também, Andréia, e Deca e Marina, a gente fazer uma retrospectiva assim. A CNTE, todos os anos, tá? Ela chama uma greve, né? Ela sempre chama uma greve nacional da educação. De 3 dias, já foi de 15. Exatamente, já foi de 2, já foi de 1 dia. Todos os anos, independente, né, Deca, do governo que está, a CNTE sempre fez esse movimento e essa mobilização. Sim. Independente, importante que se independente de governos. Eu estou no Sinterg desde 2010, eu entrei para a coordenação do Sinterg, e essas chamadas para as greves gerais da educação da CNTE sempre pela valorização, são anteriores, sempre exatamente. Defesa da educação, construção de plano nacional da educação, enfim, a luta pelo piso sempre foi chamada. É o papel, né, das centrais, é o papel da representatividade dos sindicatos, que é lutar pela classe trabalhadora e pela melhoria. Historicamente, a educação vive em luta, né? Independente do governo. Tem momentos que são mais graves e outros um pouco menos, mas a luta nunca deixa de acontecer. Em alguns momentos para avançar, em outros momentos, como o atual, para não perder. Para não perder, exatamente. E nós já viemos há um tempo, não é? Que a gente vem fazendo essa conversa, né, Deca? Porque antes tu lutava para avançar nas tuas pautas, não é? Mais valorização, mais vagas para a educação. Mais financiamento para a educação. E, ultimamente, de uns anos para cá, mais precisamente a partir do golpe que a presidenta Dilma sofreu, nós temos ido para a rua para não perder direitos. É isso mesmo. Nós não conseguimos nos organizar para avançar na pauta. É isso mesmo. Nós nos organizamos para que esses direitos conquistados ao longo dos anos, com muita luta, para que a gente não perca, né? Lembro e a própria Doris já veio em outro momento aqui, quando a gente veio fazer o resgate da criação da Frente Brasil Popular, né, isso e o que pautou a criação da Frente Brasil Popular, né, e que era justamente pela pressão econômica que a presidenta Dilma vinha sofrendo num pré-golpe. Então, a luta, naquele momento, da Frente Brasil Popular, unificando as centrais, os sindicatos, os movimentos, era para que a gente não retrocedesse, era para que a gente não perdesse. Né? Lembro da luta pelo PIB, né? PIB para a educação. PIB, coisas que hoje, gurias, não sei para vocês que estão, por óbvio, 100% imersas nisso, mas parecem distantes. Né, da luta de hoje. Muito distantes. Nós conversávamos agora, depois eu deixo para a Andréia comentar um pouquinho. Acontece do dia 2 ao dia 9 de setembro, agora vai acontecer a ação, que é a Semana de Ação Mundial pela Educação, chamado pela Campanha Nacional pelo Direito à Educação. E nós saímos agora dessa reunião porque o lema, o mote desse ano da ação precisamos falar sobre o PNE, que é o Plano Nacional de Educação.
E nós já víamos alertando, né, André, há muito tempo, que sem financiamento, o Plano Nacional de Educação ele vai se transformar numa mera carta de intenções. Assim como o Plano Municipal de Educação também. E à época, quando o Plano Nacional de Educação foi aprovado, foi em 2014, e eu digo que eu acompanhei essa aprovação, nós estávamos em Brasília, eu e a Suzy, um abração para a Suzy, nós estávamos lá quando foi aprovado, e nós dizíamos, né, e comemorávamos também em 2013 a lei que aprovou os 10% do PIB para a educação. E nós dizíamos, né, vai sair do papel se tiver o financiamento. Pois é. Então, não tem mais 10% do PIB para a educação. Do plano Nacional de Educação, das 20 metas, nenhuma, já fazem 5 anos, foi atingida, somente 2 parcialmente. Então, nós temos que fazer essa discussão, sim, com a sociedade. É isso mesmo, né? Gurias, deixa eu só... E me empolguei falando. Puxar, mas até que ótimo, a gente gosta de gente que se empolga aqui. Olha aqui, são 11h34, Rafa, minha proposta é que a gente siga, tá? Para não perdermos mais tempo, aproveitar as gurias aqui. Eu vou trazer uma participação que o Rafa me passou aqui, participação que tivemos na página do Paralelo, Murilo Itaguaçu Baldino, e disse, estamos na escuta e apoiamos a luta, companheiras. Um abração. Um abraço para o Baldino. Coisa boa a gente ter aí participações. Um abração para o Baldino e para a Preta. Um abraço, então. Andréia, fico pensando aqui... respira bem fundo. Olha aqui. Fico pensando aqui, né? A luta dos trabalhadores e trabalhadoras em educação do Estado, ela já vem se intensificando e penso que se tornando mais cansativa, em alguns momentos adoecedora. Né? O Rafa tinha mandado para a gente fazer no bloco anterior das notícias, eu acabei não trazendo, mas trago só a manchete. Burnout ganha importância na lista de doenças da OMS, né, que é a síndrome do trabalhador esgotado, que se relaciona com problemas no emprego, e a gente tem muitos casos de adoecimento nesse sentido na categoria, né, de trabalhadores em educação. E a gente sabe que a situação do Estado, desde antes, né, a luta, como a Doris bem contextualizou, já é de muito tempo, é histórica, mas desde o governo Sartori, agora com o governo Leite, não sei como posso dizer. Nós já vivemos, né, Deca, os cortes desde 2015, né, desde que o governo Sartori assumiu, que nós temos cortes, né? Nós tivemos esses 4 anos e meio já vão para quase 5 anos, com salários congelados, né, sem nenhum percentual que cobrisse uma defasagem de inflação. Então, um salário que já era baixo, porque já não tínhamos o piso salarial. Isso. Ele hoje ainda é pior. Hoje, para a categoria ter o piso salarial, o nosso reajuste deveria ser de 102%, 102,9%, 103%. Então, a gente está com menos da metade do que deveria receber como mínimo, né? Então, essa é uma situação. Aí, além disso, tu tem um salário que é baixo, que já não dá para te dar conta do mínimo que tu precisaria para ter uma tranquilidade para sobreviver. Tu tem salário atrasado, parcelado, né? Começamos com a política lá do Sartori em 2015 do parcelamento, que se agravou e se aprofundou com a questão do atraso, que se mantém hoje com o governo Leite. E as pessoas perguntam hoje, mas hoje não tem mais parcelamento, né? Não, ele tem. As pessoas dizem isso. E assim, há uns 2 anos, de uns 2 anos para cá, nós passamos a ter uma modalidade nova de empréstimo no Banrisul, que é a antecipação do salário. E isso vem somando, porque tu antecipa para receber no dia. Isso não é um presentinho do banco, né? Não, é um empréstimo. Quando tu assina ali ou pelo aplicativo, ou tu vai lá no banco, tu já está ali o quanto que tu vai pagar de juros por aquele valor que tu vai antecipar ali, 10 dias, 12 dias, depende da tua faixa salarial, mas o menor salário está sendo pago entre os 10 dias. Teve um mês anterior, acho que foi março ali, que não recebemos no último dia útil nenhuma faixa salarial, ninguém.
primeiro pagamento foi no dia 10. Agora, o mês passado, se pagou uma faixa até R$ 1.100 no dia útil, o restante no dia 10. Então, no mínimo, tu está trabalhando com 10, 12 dias, dependendo da faixa salarial. Para a nossa categoria, no máximo, no terceiro dia da faixa ali do calendário, está recebendo, porque são os menores salários. Mas o governo, enfim, ele está integralizando os salários dos servidores lá no dia 20. Então, Então, não tem reajuste, né? Tem, por óbvio, juros de empréstimo. E tem se juros de contas. Acumulando os salários. Tu pega um contra-cheque da categoria. A gente fez no mês passado uma atividade ali no Banrisul, porque nós tivemos uma assembleia no dia 12 de abril e foi aprovado na assembleia que, enquanto se manter essa política de atraso dos salários, nós vamos fazer um dia de paralisação. Então, o último dia útil do mês é o dia que a Constituição prevê como dia de pagamento. Artigo 35 da Constituição Estadual. O servidor público ele tem que receber até o último dia útil do mês trabalhado. Né? Que, às vezes, também alguns políticos gostam de dizer, não, o Sartori dizia muito, eu pago dentro do mês. Não, descumpre a lei. Claro. O último dia útil do mês trabalhado é o dia do pagamento do servidor. Sim, imagina. No outro dia já está descumprindo a lei, né? É diferente da iniciativa privada. Algumas pessoas dizem, eu recebo até o 5º dia. Bom, isso é a regra. Tu foi contratado, tu sabe dessa regra. Nós fizemos um concurso e fomos contratados dentro desse concurso, sabendo a Constituição Estadual, que diz que é o último dia útil do mês. E a gente luta por isso. Ninguém está desrespeitando o direito que tu tem de receber no 5º dia. Mas eu quero receber dentro do que a lei prevê. E tu sabe uma coisa que eu agora fiquei pensando esses dias, ainda eu lembro que questionei isso para uns professores da rede estadual, que tem isso, né? Bom, a Constituição garante o direito, tem vários direitos que a Constituição garante e que o governo Sartori e Leite não estão cumprindo. Tá, ok. No momento em que a categoria também usa o seu direito garantido por lei de fazer um dia de greve, de paralisação, tem que pagar esse dia depois, num sábado, ou sabe-se lá eu quando depois. Aí já até me explicaram que tem a ver com o direito dos alunos e alunas de terem né, os aí dias letivos, né? Mas o que digo aí, claro, né? O que eu falei na minha indignação nessa conversa é algo muito fora do real, né? Eu disse, sim, mas que se contratasse professores para pagar esses dias, mas não que os que estão sendo lesados tenham que pagar. Mas aí a pessoa me disse, a gente não recebe nem o salário, vão contratar professores. E aí um debate mais profundo também, né, Deca? Porque a gente entraria na situação também deste contrato, de que forma essa pessoa vai ser contratada para nos substituir. Hoje, pela nova lei trabalhista, poderá até ser contrato por regime de horas, intermitente, que também a gente luta contra e que a gente não quer abrir portas. Não vamos ser nós que vamos levantar essa bandeira abrindo portas. Então, por isso nós defendemos. E enquanto sindicato, a gente sempre diz, isso é uma disputa também dentro da própria categoria, porque a gente também entende isso. Tu tá na última, no limite. E aí nós temos que cumprir com as nossas obrigações, com a nossa responsabilidade. O governo não cumpre. É isso mesmo. Mas é que entra também nessa porta. Não posso levantar a bandeira de que o governo tenha que contratar alguém para vir para o meu lugar, que não vai, que vai deixar o aluno desamparado. E o aluno ele tem que caminhar junto conosco. A nossa luta é para trazer a comunidade escolar junto conosco. E cada vez mais, assim, eu tenho sempre defendido isso e falado isso. A gente precisa ter a comunidade escolar junto conosco. Vai chegar e estamos já nesse limite. De que enquanto os pais e os alunos não estiverem lá, de braço conosco, lado a lado, nessa luta, por essa escola pública que a gente sempre defendeu e que defende, que a luta não é só pelo salário. A gente não está indo para a rua só porque o salário... Até porque se fosse só pelo salário, a gente estaria só na rua, não é? Porque como tu mesmo diz, mas está tudo bem agora, até porque a gente não está em greve. Né? Então, não é só a questão salarial. A gente vai para o enfrentamento maior quando as coisas realmente vêm com mais peso, né? E estamos já chegando nisso. A reforma da Previdência não é só para nós.
essa política de cortes que vai atingir toda a sociedade, né? Então, saiu dos cortes dos professores estaduais, passou para mais. Então, enquanto nós não tivermos essa comunidade braço conosco, defendendo essa escola, na rua, só nós não vamos mais dar conta de fazer essa defesa. Até porque o ataque ao professor, como a Doris mesmo colocou, que este governo eleito elegeu a educação e os educadores como inimigos, ele joga com uma mídia, joga com o poder que tem, que nós somos doutrinadores, que nós somos, né, o grande mal do país está porque nós fazemos. Então, a gente tem que fazer essa luta contra isso. Então, a gente tem que estar justificando por que a gente está falando, a gente vai ter, se precavendo de advogado junto, tendo que responder criminalmente, muitas vezes. É algo incrível. É porque a luta saiu da sala dos professores. Sim. Agora ela saiu da sala dos professores. E aí, ter o aluno e ter o pai conosco é o principal. Então, eu dizer que não vou recuperar esse dia letivo, que eu não... Eu só estou atingindo esse aluno, porque o governo não vai dar conta, assim como não dá. Se a gente deixasse não pelo dá governo... do mínimo, né? Não dá as conta escolas do já estavam mínimo, fechadas. Sim. Porque está todo mundo trabalhando no limite. As escolas estão funcionando onde deveriam estar funcionando com 4, 5 serventes, com uma que já está doente. A merenda sendo feita, deveria ser por 3, 4, é uma... fazendo merenda para que o aluno tenha a merenda para poder consumir, porque senão não dá. Se não tem a merendeira, vai a diretora, vai a vice-diretora, vai o professor fazer a merenda. É assim que a gente já está trabalhando há muito tempo. Então, a gente já está realmente dando suporte para que a escola funcione. Se a gente largar de mão, bom, aí não tem mais mesmo. Não é. Além do governo eleger a educação, né, e os educadores como seus inimigos, é um ataque brutal ao funcionalismo público, né, Deca, que já vem acontecendo no caso do Estado há muito tempo, né? É aquela ideia, na verdade, isso faz parte de um projeto que é o Estado mínimo. Não é um projeto de Estado mínimo que os governos têm e transformam o servidor público como o grande vilão das contas públicas, não é? E lembro que agora, quando o André estava falando, eu fiquei lembrando de um momento, não sei se foi no ano passado ou retrasado, ainda no governo Sartori, onde ele, num enfrentamento aos professores e professoras que estavam na greve, foi no ano retrasado, então, tô tentando me encontrar aqui. A gente se perde, às vezes eu me perco na linha calendário, do tempo. Mas lembro que ele fez um grande desaforo mesmo. Lançou uma abertura de edital, um convite para pessoas que quiserem trabalhar como professores. Aposentados. Voluntários. Isso não aconteceu, voluntários, isso não aconteceu. Né? Olha, eu vou dizer para vocês que talvez vocês soubessem já que não ia acontecer. Mas quando isso aconteceu, eu fiquei tão... Não sei dizer o nome né? Fiquei perplexa, eu digo, gente, mas é muita cara de pau, né? Ele se elegeu com uma grande cara de pau, né? Lembro que ele falava que piso vai na Tumeleiro e foi eleito igual, né? Bom, então... e lembro que ele abriu esse convite, não aconteceu para o meu alívio, porque lembro que realmente aprovou um decreto, teve edital, né? Pensando, será que de fato vão ter pessoas que vão apoiar isso? E, bom, para o meu alívio, isso não aconteceu. Mas entendo, né? E na tua fala lembrei disso e entendo que talvez seja abrir brecha para esse tipo de situação. Né? Nós já temos, né, Deca, assim, ó, a nível, a gente sempre tem falado, São Paulo tem município com professor Uber. A uberização do serviço público, né? Quando nós falamos isso nas escolas, às vezes os colegas assim, se olham, mas que horror, assim, imaginando que isso é uma coisa muito distante. Que não existe, ou que a gente está inventando. É porque as pessoas têm memória curta, né? E aí daqui a pouco isso chega, porque é isso. Vamos ser bem claros, ser bem claros. Olha, o professor está doente, começa substituindo um laudo, daqui a pouco é o dia da greve, que é um desrespeito. Eu digo, está numa paralisação, numa greve, se tem outra pessoa dando aula, é um desrespeito. Está nos desrespeitando, porque aí a greve não existe. Mas isso tudo é uma consequência. Eu digo que as pessoas têm memória curta, por quê? Primeiro foi aprovado a terceirização irrestrita.
Na atividade fim. Nós viemos muito aqui também, né, Deca? Falamos, debatemos sobre os perigos da terceirização. Não chega no servidor público. Chega. Em São Paulo, como a Andréia falou, tem uma cooperativa já de professores. Depois veio a reforma trabalhista, que ampliou essa terceirização para todos os setores, com o trabalho intermitente. O professor faz um MEI. Exatamente. Está disponível ali para dar aula. Então, todos esses alertas nós já vínhamos dando. Mas parece que as pessoas só se conscientizam quando bate na sua porta. Sim. Bom, e eu penso que a eleição do governo do Estado passada foi assim. Exatamente. Mas ainda assim as pessoas não se conscientizaram, porque elegeram Eduardo Leite. Que é o mesmo projeto que segue. Que não sei se até gostaria de entender. É isso que eu ia dizer. Gostaria de entender. Inclusive, aprofunda. É mais difícil a avaliação, pelo menos neste primeiro ano, né, Deca? Ele tem mais força na Assembleia. O governo Sartori ele chegou a ter uma base aliada que era favorável para aprovar os projetos de emenda à Constituição, que a gente precisa de 2/3, um projeto de mudança na Constituição, ele tem que ter 33 votos de deputados. O governo Sartori chegou a ter, mas no limite, 33, 34. Tanto que a maioria dos seus projetos de emenda à Constituição não foram aprovados. Sim. Foi aprovado em primeiro turno a extinção da licença-prêmio, e um outro projeto, que era o 261, de suspensão de avanço na carreira quando tu averba um tempo de outro serviço público, mas ele não teve mais os 33 votos para aprovar um segundo turno. Esses projetos todos seguem. O governo Leite manteve os projetos na Assembleia e já em fevereiro deste ano aprovou esses dois que tinham sido aprovados no governo Sartori em primeiro turno. E aprovou com 40 votos. Aprovou com 40, 39 e o outro depois. O do plebiscito, o próprio plebiscito da extinção do plebiscito, que chegou a ser retirado pelo governo Sartori porque ele não teve força. O governo Leite teve força total, apoio com folga de 33 votos. Lembro de ter trazido algumas vezes aqui, e ainda disse que a questão do plebiscito não seria interessante, não é legal, porque é perigoso deixar a população decidir sobre algo tão complexo. Subestimou, né? Gente, um desrespeito e depois disse absurdo, que né? a população deu legitimidade, mas ele em campanha não, em nenhum momento disse que seria que tiraria o plebiscito, que venderia, enfim. Mas apoiou Jair Bolsonaro para presidente. Sim. E sem titubear, lembro que a época onde era Sartori e Eduardo Leite, a Sartori ficou por um instante, acho que foi consultar a sua base. É isso, foi pedir ajuda para os universitários. Foi consultar a sua base, seu partido, enfim. Não que isso seja um grande mérito, né? Mas Eduardo Leite, sem titubear, se posicionou e disse sim, nós apoiamos este governo. Depois, estrategicamente, os dois foram, e ele acabou que o Sartori foi mais ainda, porque era o Sartonaro, lembra? Lembro, coisa horrível. Aquela coisa bem colada. Lembro. Porque sentiram que era a questão do voto, enfim. Mas é isso, assim, hoje tu tem uma base, um governo com uma base aliada na Assembleia Legislativa mais forte, então com condições de aprovar qualquer projeto, né, que se apresente, pelo menos ainda neste primeiro ano, e só a nossa mobilização junto, isso é que a gente sempre tem reforçado, porque aí é mais do que, além do movimento de greve, é um movimento de realmente estar dialogando com a comunidade, com a comunidade escolar e com a comunidade, com a sociedade como um todo, sobre o impacto desses projetos e o que isso impacta na educação e na sociedade como um todo. Porque é o desgaste. E aí a gente tem esse trabalho, é o primeiro ano de governo. Então, esse desgaste dessa base aliada, tentar enfraquecer essa base aliada dele, que é o caminho para que a gente consiga, passando 1 ano, 2 anos, porque ele estrategicamente, a gente diz assim, é mais difícil, é um governo com mais estrutura política, porque apresentar esses projetos já que a gente chama de polêmicos, num primeiro ano, estrategicamente é melhor para eles, né? Porque tu tem tempo e folga nos 4 anos para desenvolver, né? E
tirar o impacto, o desgaste político que possa ocorrer. Quando tu deixa para mais para o final, não dá tempo. Foi o que o governo Sartori acabou fazendo. Então, este já vem com tudo. Então, é muito mais complicado. Se elegeu já falando em mudança em plano de carreira, então a gente sabe que tem esse enfrentamento pela frente. Sim. Já falou nessas audiências que a gente teve com ele na questão do plano de carreira, ele sempre coloca. Estamos aí numa pauta pedindo novamente, né, a reposição da inflação, que hoje é dos 28. E dentro da própria categoria a gente escuta, mas será... Não é, a gente não está nem recebendo em dia, não tem que primeiro brigar pelo salário em dia. E a gente não abre mão da reposição. Porque a gente quer em dia, mas também a gente quer um salário reajustado. Porque se pede o em dia, vai dizer, tá bem, então eu vou atender o pedido de vocês, pronto. Não é isso. E aí, novamente, o governo, seguindo a linha do Sartori, pior, apresenta uma LDO, né, as leis de diretrizes orçamentárias com reajuste zero e pior do que o Sartori, porque o Sartori ainda apresentava o percentual do crescimento vegetativo da folha, que a gente chama, que é o que garante um triênio, que está dentro do nosso plano de carreira, os avanços que a carreira automaticamente são avanços que vão acontecer. Este não apresentou nem isso, que já nos leva a pensar que, bom, nem triênios, então, a gente vai ter nem esses avanços, nem mudança de nível, que as pessoas estudam, pagam, investem para melhorar na sua formação. E a carreira garante isso. É o projeto, né? Como vocês falavam mais para o início. É o projeto. O projeto é de ataque, sim, à educação e aos educadores e educadoras. É, sim, né, de ataque não só, mas de trabalhadores e trabalhadoras em educação de modo geral. Quando a André falou ali na merendeira ou, enfim, nas pessoas que trabalham também no âmbito da educação, mas não necessariamente dentro da sala de aula, que também estão sendo afetadas e afetados, né? A gente tem na universidade também casos assim, nesse sentido de técnicos e técnicas já sentindo isso também, não só professores e professoras. Então, a gente sabe que faz parte do projeto, né? Eu não sei o que vai precisar acontecer. Na verdade, é um projeto de sucateamento, né? De sucateamento da educação, porque quando tu corta a verba, quando tu tem que não é contingenciamento, como eles dizem, né? Não é. É corte mesmo. Quando tu para de investir nessa área, a educação toda, porque a educação é feita de pessoas. A educação precisa de pessoas. Precisa de professores, precisa de técnicos, precisa de trabalhadores não docentes. Quando tu começa a cortar, tu começa a demitir pessoas, tu começa a precarizar o serviço. E a grande pergunta que fica, e a gente sabe a resposta, é: a quem interessa o sucateamento da educação pública? Interessa a iniciativa privada, é óbvio que também faz parte desse projeto, a destruição da educação pública, e tu abre as portas para a educação privada, para os grandes conglomerados, né? E aí a gente volta para uma situação não tão distante assim, de que as pessoas que têm acesso à educação estão na elite. Exatamente, porque isso já foi até dito, né? Já foi, porque o mais tão importante quanto tu conseguir entrar para uma universidade é tu te manter na universidade. Sim. Que não é barato. A educação nunca foi barata. E não tem que ser barato, né, Deca? Não a educação não tem que ser barato. Porque tu não investimento, tem... né? Não é gasto. Investimento não é gasto, exatamente. Isso, né? Então, educar é caro e tem que ser caro mesmo. E para tu chegar na universidade, tem que ter um ensino básico, né? Fundamental e médio, de qualidade. Então, quanto mais ataque tem, por óbvio que menos condições as escolas têm de melhorar a qualidade do ensino. E isso está dentro do projeto também, não é por acaso que acontece, né? Então, gurias, aqui, 4 minutinhos para encerrar. Vocês querem reforçar alguma coisa, se tem uma organização coletiva para amanhã? Sim, fazer o chamamento para amanhã. Isso, fiquem muito à vontade. Eu acho que reforçar, né, Deca, que nós fizemos a greve nacional da educação. O dia 30, ele foi um movimento construído, criado, anunciado pelo movimento estudantil, né, que pós o 15 sentiu a necessidade de se manter em movimento, que do dia 15 até o 14 de junho, o entendimento é de que seria muito tempo e que a gente precisaria manter acesa aquela chama ali do 15. Que bom. A CNTE, de pronto, já anunciou o apoio. Né? Cada sindicato, então, com as suas bases, enfim, foi fazendo
não é consulta, mas foi encaminhando, né, como seria o 30. No CPERS, nós não é um dia de paralisação, tá? Até porque a gente acho que é importante falar sobre isso, a gente tem reforçado muito isso. 22 de março, 24 de abril foram dias nacionais de luta, chamado pelas centrais, construindo a greve geral. E o CPERS foi greve. Né? Nós temos, como eu disse, aprovado em Assembleia, paralisação no primeiro dia útil do mês, onde não recebemos, que vai ser segunda. Agora, dia 3, dia de paralisação, teremos um ato público estadual. Com a pauta nossa de pressão no governo, mas que também de contra a reforma da Previdência, também de construção da greve geral. Então, o 30 foi muito o espaço para nós chamarmos a Assembleia do CPERS para aprovar. É um movimento que envolve o Estado inteiro e a gente não tem tempo para isso. Então, a nossa manifestação é apoio às atividades construídas, apoio aos estudantes. Nós estamos junto com eles no apoio financeiro, no apoio de... O que a gente tem dito para os colegas? Perguntam, gente, como é que a gente apoia? Vou ter prova no dia, não vou fazer, os alunos vão aderir, vamos trocar a prova para outro dia, vamos participar na hora do ato, é 5h30 da tarde. Vai pegar o turno da noite, nós vamos dar atestado para os colegas que vão participar, com uma participação em atividade sindical que a gente tem direito garantido. É uma atividade sindical, não é um dia de paralisação. Vai ter atestado pela participação para quem trabalha no turno da noite, que não vai dar tempo, porque começa às 5h30, tem caminhada, tem atividade. Tá? Então, estou chamando a categoria. Não precisamos estar paralisados para participar deste dia de atividade. Vamos paralisar segunda-feira e vamos construir e fazer a greve geral junto com a classe trabalhadora no dia 14. É a mesma orientação que o Sinterg, minhas companheiras aqui do Sinterg não estão presentes, mas eu me sinto parte da contemplada categoria. E posso fazer essa fala, né, em nome do Sinterg. Nós também, o Sinterg fez reunião de conselho essa semana, na segunda-feira, e foi aprovado por unanimidade o nosso apoio e a nossa participação a partir das 17h30 no Largo Doutor Pio. O Sinterg também nós não chamamos paralisação, até porque a CNT ela não orientou, né? Nós da CNT não orientamos a paralisação, mas total apoio aos estudantes, ao ato dos estudantes. Então, a partir das 17h30, o Sinterg está chamando a categoria para se somar né, no Largo Doutor Pio, fazer essa caminhada e que seja realmente maior. Né, que seja maior que foi o 15. Como o dia 15. E rumo ao 14, né, que é essa construção também coletiva. Exatamente. Né? É um esquenta para a greve geral do dia 14, que é a greve geral da classe trabalhadora. Muito bem. Gurias, meio-dia em ponto, a gente não pode se estender mais. Lembrando que essa edição reprisa hoje às 23 horas, 11 horas da noite, pelo canal 15 da NET e também pelo site da universidade, www.furg.br. Tá? A gente retorna amanhã, às 11 horas da manhã, ao vivo. Vamos seguir a programação das emissoras, porque a coordenação de comunicação da universidade nos comunicou que segue a programação normal e o Paralelo 30 segue junto também, mas faremos aí um acompanhamento, uma cobertura tanto local, regional, nacional dos movimentos de amanhã, desse dia 30 de maio. Tá bem? Obrigada, obrigada força a todos que nos escutam, nos assistem. Nosso agradecimento. Seguimos na luta e chamando para a rua, né? Isso mesmo. Movimento, temos que estar nas ruas. É isso aí. Tá certo, então, 12:01, a gente vai se despedindo por aqui e amanhã a gente retorna. Até lá.